Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e clique já no curtir desse vídeo. Vamos assistir esse vídeo até o final, porque hoje o assunto é música. Qual a importância da música para dentro da sua casa, para o desenvolvimento dos pequenos? É super importante. A estimulação musical das crianças pode ser feita desde a fase intrauterina. Como eu já disse em outro vídeo, a criança já tem a capacidade auditiva começando a se desenvolver dentro da barriga da mãe. Caso você não tenha feito esse tipo de estímulo, não fica preocupada, tudo bem. Nunca é tarde para começar alguma coisa. Lembrando que o nosso cérebro, ele é como se fosse uma coisa assim maleável. A gente tem a possibilidade de moldar o cérebro para a direção que a gente quer. Então, quanto maior a quantidade de estímulos que você coloca para uma criança na primeira infância, que é ali bem pequenininha, melhor serão as possibilidades dela desenvolver alguns tipos de habilidades. Então, quanto, por exemplo, a música. Quanto maior a variedade, possibilidades de música que você coloca para a criança, melhor é. Agora, lembrando que existem músicas e músicas. Você pode colocar uma variedade de ritmos para influenciar que a criança escute, identifique, aprecie, goste, não goste, demonstre, socialize, e assim a criança vai aumentando uma gama de variedades e ritmos no seu repertório. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com repertório tanto auditivo, de identificação, como o verbal, porque as músicas também têm vocabulário. Então, eu vou começar falando com vocês sobre 10 itens super importantes dos benefícios, na verdade, de se ter música dentro do desenvolvimento da criança. E isso eu vou falar para dentro da sua casa, não que você tenha a necessidade específica de colocar ele dentro de uma escola de música. Se você tem condição financeira de fazer isso, faça. Caso você não tenha, tenta fazer esse estímulo em casa. Um pouquinho que você fizer vai fazer total diferença para a vida do seu filho. O desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. O que significa isso? O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e eles ficam ligados ao outro. O hemisfério direito é responsável por algumas funções e o esquerdo é responsável por outras funções. Por isso que, às vezes, as pessoas têm algumas habilidades mais desenvolvidas do que outras, porque algumas habilidades estão relacionadas a uma área do cérebro e outras habilidades a outra área do cérebro. E isso vai depender da estimulação que a pessoa recebe. Existem estudos que demonstram que pessoas que estudam música ou que têm acesso muito mais fácil à música, as pessoas têm uma capacidade de desenvolver suas habilidades de matemática, de compreensão, muito mais assim desenvolvidas. Mas por quê? Porque a música, ela consegue atingir as sinapses, as conexões dos dois lados do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Isso significa que, se a pessoa está escutando música, ela não vai ativar somente uma areazinha do cérebro aqui e a outra vai ficar com poucos impulsos neurais. A pessoa que está lidando com música, ela ativa tanto um lado do cérebro como o outro. Isso significa que todo o cérebro vai ser estimulado. E isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Você vai criar conexões neurais que vão estar espalhadas por todo o cérebro e vai mandar mais informações e o cérebro vai captar mais informações e a criança vai aprender muito mais coisas. E aí a gente entra já para o segundo ponto, que é a ativação dos neurônios. Em outro vídeo eu já falei para vocês. A gente tem uma quantidade de neurônios quando a gente nasce e no decorrer da nossa vida é natural que vários desses neurônios sejam descartados. O que significa isso? Que o cérebro só vai reter aquilo que ele usou, aquilo que ele identificou como que
é importante, ele vai absorver. Aquilo que não é importante, ele vai eliminar, ele vai jogar fora. Então, a ativação neural é o que? Ele vai fazer aquele push, assim, vamos dizer que vai atrair a maior quantidade de neurônios possíveis para a capacidade de funcionamento do cérebro. E aí, quanto mais neurônios forem estimulados, quanto mais sinapses, conexões forem feitas dentro do nosso cérebro, maior quantidade de neurônios estarão ativos aqui dentro do nosso corpo. Os neurônios que não forem utilizados serão descartados. Terceiro ponto, o desenvolvimento motor. A música também está ligada com a questão do desenvolvimento motor. Quando a criança começa a se levantar, a andar, vocês já viram que o bebê, quando assiste uma música ou um vídeo, ele começa a balançar? Ele balança, balança, balança. Ou então começa a andar, andou, andou, caiu. Andou, andou, caiu. E quando a criança dança junto com a música, ela também adquire uma questão de equilíbrio e propriocepção ali, identificação do meio e onde é que ela tá, para ela se manter estável. Então, isto, querendo ou não, proporciona um desenvolvimento motor dela bem geralzão, bem grosso, para que ela se mantenha. Tem outras coisas muito mais específicas, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Quarto ponto, que é auxiliar no processo de aquisição da linguagem. É um auxílio, é um a mais, um adendo. A música vai proporcionar processos neurais que estão além de uma capacidade realmente intencional da pessoa. O que significa isso? Quando a gente canta uma música, quando a gente bate em alguma coisa, a nossa reação geralmente é produzir sons. Por exemplo, se você bater o seu pé no pé da cama, o que você vai fazer? Você vai dar um grito ou vai simplesmente falar um ai. Qual que é a nossa reação? A nossa reação geralmente é vocal. E quando nós colocamos algo a mais, como por exemplo a música, dentro do contexto não verbal da criança, a criança vai estar ouvindo aquilo e vai estar absorvendo. Isso vai criar um caminho neural, isso vai aumentar o vocabulário, isso vai dar requisitos, vai dar instrumentos para que algum momento a criança tenha um processo a mais e aí comece a desenvolver com mais facilidade a linguagem, porque a linguagem tem a ver com som, tem a ver com sequência, tem a ver com habilidades, tem a ver com fortalecimento muscular e tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Quinto ponto, estímulo à autoestima e o desenvolvimento emocional. Eu queria deixar bem claro que eu vou só dar uma pincelada nessas coisas. E eu queria deixar de importante que cada um tem a sua identidade sonora, a sua identidade musical, cada um tem sua história com a música. A minha história com a música não é igual à sua história com a música. Às vezes nós vamos ter similaridades, mas às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Agora, você enquanto pai, enquanto mãe, educador, cuidador, precisa identificar o que é bom para a sua criança, o que traz prazer para a sua criança, o que traz segurança, porque de repente tem algum tipo de música que a criança não vai suportar e isso vai trazer inquietações, isso vai trazer angústias, isso de repente vai trazer uma irritabilidade ou uma autoestima vai ser reduzida. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa estar atento até onde que vai o seu limite de estimular a criança ou não. Por quê? Porque cabe a quem fazer isso? Ao musicoterapeuta. Então, eu estou dando dicas sobre aquilo que pode ser favorável que você pode fazer em casa. Então, vamos colocar em casa músicas que sejam mais favoráveis às crianças, que sejam mais saudáveis para aquilo que ela apresenta como necessidade, e assim a gente vai criar um equilíbrio, um ambiente agradável gerado em meio a um ambiente musical e que seja favorável para o desenvolvimento dentro da sua casa. Sexto ponto.
controle melhor do corpo, desenvolvimento do equilíbrio e coordenação rítmica. O que pode favorecer demais, por exemplo, é dança. Às vezes você nem é tão bom assim em dança, mas se você colocar um vídeo que tem pessoas dançando, principalmente com pessoas, com imagem de pessoas realmente dançando, ou aqueles jogos virtuais que você precisa imitar as pessoas, isso às vezes vai favorecer demais o ganho de coordenação e de equilíbrio da sua criança. Por quê? Porque isso vai favorecer que ela associe conexões neurais. Lembra que eu sempre vou falar disso. O que ela está escutando, o que ela precisa fazer, o ritmo que a música proporciona para assim, nossa, isso daqui tá me pedindo pra dançar. E aí ela vai começar a fazer movimentos, às vezes de autoexpressividade, ou então de copiar, de imitar aquilo que está sendo visto, e isso vai favorecer ao desenvolvimento dessas habilidades de coordenação motora, de equilíbrio, de orientação espacial, de propriocepção e tudo aquilo que envolve um estado físico do ser humano. Sétimo ponto, o fortalecimento do vínculo afetivo entre aqueles que juntos param para ouvir uma música ou cantar uma música. Necessariamente você não precisa saber música ou saber tocar um instrumento. Às vezes você coloca lá uma música para tocar e aí vocês juntos, você gosta dessa música? Deixa eu ouvir, eu nunca ouvi, ou então me mostra, deixa eu ver o que você gosta. E aí você demonstra um interesse, uma reciprocidade. Você não precisa mentir para a pessoa falar que você gosta ou não gosta, mas o fato de você estar aberto a ouvir do outro, a se abrir para experimentar esse diferente, esse novo, isso vai proporcionar uma abertura e um vínculo mais forte, porque vai gerar aquele senso de confiança, de segurança. Não tem problema se eu não gosto, se ela, aliás, não tem problema se o outro não gosta, mas ele tá aqui comigo, tá me apoiando. Então, assim, essa troca que a música também proporciona, ou então se os dois gostam, lembra daquela música? Ou então, mãe, você também sabe essa música? Vamos cantar junto? Vamos dançar junto? E aí você vai proporcionar um outro ambiente para sua casa. Oitavo ponto, diferença do gosto musical na fase adulta. Seu filho já cresceu, seu filho já é grande. Existem, por exemplo, só adultos em casa e cada um tem seu gosto musical. O que isso significa? Que vai ter que existir a hora de cada um. Não vai ser só um que vai ter direito a escutar a música que gosta. Todos têm direito a escutar a música que gosta e os outros vão ter que aprender a ouvir e a experienciar daquilo que não satisfaz tanto. E aí vai entrar um monte de coisas que já foram passadas dentro da fase do desenvolvimento, como, por exemplo, autocontrole. E aí isso vai ser colocado em prática. E tem a questão de se identificar ou não identificar, que eu falei um pouquinho tempo atrás, que é a identidade sonora. Cada um tem a sua, e isso é importante para cada um de nós, e é necessário que cada um saiba identificar aquilo que faz bem para você e o que não faz bem para você. E por fim, tem a questão de gosto e preferência. Todo mundo deve ter alguma música ou duas músicas que te fazem muito bem, que você aprecia demais. Você já parou em casa com a sua família para falar com eles sobre, por exemplo, a rodada musical? O que sua avó cantava para você? O que o seu avô cantava para você? Qual a música que você lembra quando você era pequeno que quem cuidava de você cantava para você? Hoje, qual a sua música preferida hoje? Qual é a música preferida do seu filho hoje? O que ele mais gosta de cantar? Qual é a música que seu filho mais gosta de ouvir você cantar? Então, isso são todas coisas que você pode produzir dentro de casa. De repente, dançar junto com seu filho, perguntar o que ele gosta de dançar, vamos dançar juntos, vamos escutar música juntos, vamos de repente tentar fazer um barulho aqui junto, tá bom? Então, isso tudo proporcionará coisas marcantes para a vida de você e da sua casa e que vai ajudar no desenvolvimento do seu pequeno. Beijo, fui!